Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar mais uns minutinhos para o pessoal nos acompanhar. Enquanto isso, vamos nos lembrando que estamos desenvolvendo essa nossa atividade aqui através do Facebook da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, a fim de que possamos dar continuidade a esse nosso trabalho de levar a casa espírita até o lar de todos. Esse momento que a gente vive de isolamento social é um momento difícil para todos nós, em função das consequências que ele traz para todos, e é importante que nós tenhamos esse apoio espiritual, esse apoio moral que acaba fazendo a diferença nas nossas vidas. E nós ficamos muito felizes com o apoio de todos vocês que têm nos prestigiado, que têm nos acompanhado nessa nossa atividade, seja de minha parte, de todos os colegas de trabalho que junto conosco desenvolvem esse humilde trabalho. E nós rogamos a espiritualidade maior que nos ajude nesse propósito de vencermos essa luta que estamos travando para conosco mesmo e também para com as mazelas da sociedade, para que nós venhamos construir esse mundo melhor. Então, assim, meus amigos e minhas amigas, nós vamos dar início à nossa atividade de hoje, fazendo a nossa prece inicial. Então, elevemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre e amigo Jesus, agradecendo a oportunidade que nos é concedida de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor, apesar das distâncias que nos separam. Sabemos, Senhor, que através do Teu auxílio, do Teu apoio, tudo se torna mais fácil. E por isso, Jesus, pedimos o Teu concurso em nosso benefício. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades, a vencer os medos, a eliminar as dúvidas, a fortalecer a fé e a coragem, para que possamos perseverar pelos caminhos da vida com muita fé e com muito amor. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas e nos incentiva a cada vez mais lutarmos em prol do Teu trabalho, para que venhamos dar seguimento à divulgação do Teu Evangelho aos corações de todos aqueles que sofrem e padecem neste mundo de expiações e provas. E assim sendo, Mestre amado, infinitamente agradecidos por todo o carinho que envia para cada um de nós ininterruptamente, e felizes também com essa oportunidade que nos é concedida, nós pedimos a permissão para dar início à nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, pessoal, nós nos propomos a conversar um pouquinho na tarde de hoje sobre essa situação que nós encontramos. Eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta da casa espírita. Eu tinha uma rotina em que eu era acostumado a pelo menos 3 vezes por semana estar dentro da casa espírita, desenvolvendo as atividades que normalmente a gente faz aqui dentro, o trabalho de estudo da doutrina espírita, o trabalho de exposições doutrinárias, o trabalho de atendimento aos necessitados, o trabalho de compartilhamento de vivências e de aprendizagem também com os colegas que convivem conosco aqui dentro da casa, sem falar no atendimento espiritual que nós recebemos, no conhecimento que nós adquirimos assistindo a palestra dos amigos que vêm conversar conosco aqui na Casa Espírita, e uma infinidade de outras coisas que a gente vem aqui em busca, e no momento nós estamos impedidos de buscar, em virtude de que as nossas casas espíritas estão com as suas atividades temporariamente canceladas. Nos últimos dias, nós temos recebido diversos relatos de amigos e amigas que sentem-se órfãos, vamos usar esse termo, frente à impossibilidade de estar na casa espírita. Elas sentem falta, ligam, entram em contato através de diversos meios para saber como a gente está, relatando a sua saudade, relatando os seus medos, relatando as dificuldades pelas quais elas passam, e
isso nos traz uma preocupação muito grande e por isso nós solicitamos aqui a direção do Jesus de Nazaré para falar nesse tema da tarde de hoje, sobre o que nós podemos fazer quanto espíritas neste momento de isolamento social, nesse momento de pandemia. Inicialmente, eu vou trazer um trechinho do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que foi escrito por Sueli Caldas Schubert, e que é bem importante que nós venhamos relembrar, porque isso aqui é uma coisa que todos nós sabemos. Na introdução do livro, Sueli nos diz assim: costumamos frequentar o centro espírita durante anos, sem atentarmos para aspectos mais profundos da sua importância, pois o vemos apenas como o local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo e esclarecimento, e onde se tem um bom ambiente espiritual apropriado para as reuniões espíritas. Sueli já nos traz aqui nesse trecho inicial da introdução da sua obra uma reflexão muito grande. E é preciso que nós entendamos que, não por maldade nossa, mas por questão de se acostumar com aquilo que a gente faz, a gente vai na casa espírita sem refletir muito sobre aquilo que a gente encontra lá dentro. A gente acostuma a ir no centro, a gente vem aqui para tomar o passe, para ouvir a palestra, para colaborar nos trabalhos, para desenvolver os nossos estudos, e esquecemos muito da ambiência espiritual dentro da casa espírita, e é essa ambiência espiritual que vai fazer a diferença para nós nesse momento. E a Sueli segue nos dizendo assim: não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma sede de atividades espíritas no âmbito dos encarnados, para que ela possa atuar nos dois planos da vida. Nesse ponto, Sueli Caldas Schubert nos lembra que o centro espírita é muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Nós viemos aqui na casa espírita, a gente vê os atendentes fraternos, os expositores, os médiuns passistas, nós vemos o pessoal que coordena a fila, nós vemos o pessoal que faz o atendimento de todas as formas, mas nós, na nossa grande maioria, não vemos a equipe espiritual que está aqui trabalhando e fomentando para que o trabalho jamais pare. Depois, a Sueli nos fala no primeiro capítulo que o centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende às paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico, e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Então aqui o que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que quando a gente vem aqui no centro espírita, e isso não é errado, é natural que assim seja, a gente se apega, vamos usar o termo se apega, àquilo que os nossos sentidos nos permitem notar. Então nós nos apegamos à estrutura física, nós nos apegamos aos trabalhadores que aqui estão, nós criamos amizades profundas, vínculos de amizade eterna, que o trabalho, que a convivência fraterna vem nos trazer ao longo dos anos. E é muito bom que isso aconteça, porque não por acaso Deus nos leva a conviver em sociedade. Nós vivemos juntos para aprender uns com os outros. E é uma necessidade que nós temos, porque só através da convivência é que nós vamos aprender a nos tornar pessoas diferentes. E muito disso a gente aprende aqui dentro da casa espírita. E isso é extremamente especial. E essa lembrança, ela deve estar viva em todos nós, sejamos nós frequentadores, sejamos nós estudantes, sejamos nós dirigentes, qualquer que seja a nossa função. Todos nós que estamos aqui dentro do centro espírita, estamos aqui vinculados por laços muito profundos que nos unem, mesmo que a gente não se dê conta, né? E isso fica bem claro quando nós temos o conhecimento
ou melhor dizendo, quando nós temos a sensibilidade de reparar o quão ligado nós estamos às pessoas. E isso acontece nesse momento que nós estamos vivendo. A gente sente falta dos amigos, de conversar com as pessoas que a gente estava acostumado, a gente sente falta de estar aqui dentro. E esse sentir falta acaba nos trazendo um sentimento de perda. E muitas vezes, somando-se a todas as dificuldades que nós passamos nesse momento em especial, nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos desprotegidos, e é justamente esse ponto que eu gostaria de conversar com vocês na tarde de hoje, né? Para que a gente venha entender que não existe essa quebra de vínculo, não é porque a gente não está aqui dentro fisicamente que a gente está desligado do centro. Não é porque o centro está com as suas portas, entre aspas, fechadas, que a gente não pode receber o atendimento que a gente aguardava aqui dentro, que o atendimento não aconteça. Ele acontece muito mais intensamente do que nós podemos imaginar. E é isso que eu quero comprovar para vocês hoje aqui, utilizando essas obras que a gente traz aqui. Porque muito daquilo que eu estou trazendo para vocês hoje é um ponto de vista pessoal meu, mas baseado naquilo que a gente vem estudando ao longo do tempo, e construindo esse conhecimento através da experiência que a gente adquire com o passar dos dias, dos meses e dos anos. Tá? Voltando aqui um pouquinho no livro da Sueli Caldas Schubert, nós temos na sua introdução uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, que nos diz assim, o trecho dela. Não se trata, falando da casa espírita, não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados, constitui-se num santuário de bênçãos, por cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em clima de mais santa fraternidade. É aqui o ponto especial que eu queria chegar, meus amigos e minhas amigas. O centro espírita, como nos diz aqui Bezerra de Menezes, é muito mais do que a construção física, que é adequada e importante às nossas atividades. Mas o centro espírita é, em especial, uma edificação espiritual. Nós, como encarnados, somos ligados aos desencarnados que trabalham aqui, né, que desenvolvem as atividades e que são a parte mais importante do trabalho desenvolvido aqui dentro. Esses espíritos nos apoiam, nos ajudam, nos protegem, nos incentivam. Mas para isso é preciso que exista uma afinidade. Porque, como a doutrina espírita nos esclarece, existem as leis que regem a criação divina, e uma dessas leis é a lei de sintonia. É preciso que nós estejamos sintonizados com o amor divino, com as benesses que Deus nos desenvolve e também com o apoio da equipe espiritual que está à nossa volta. Nós lembramos também que os desencarnados, eles, tanto quanto as criaturas encarnadas, existem em diversos graus de adiantamento. Existem os espíritos bem intencionados, como também existem os espíritos com mais intenções. E a ligação que nós desenvolvemos para com esses espíritos, ela é sempre em acordo com aquilo que nós alimentamos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então, nesses momentos difíceis que a gente vive, nesse momento de isolamento social, nesse momento que a gente está com a casa espírita sem o atendimento que a gente gostaria de receber aqui dentro, é preciso que nós aprendamos a utilizar o nosso pensamento para estar ligados aos benfeitores amigos que estão nos dando todo o apoio que a gente precisa. Reforçando o que Bezerra de Menezes nos diz aqui, eu vou repetir de novo a leitura. Resultado das vibrações harmônicas, falando da ambiência espiritual, é o resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e dos membros dedicados. Esses membros dedicados aqui são os trabalhadores e também são os frequentadores, todos aqueles que compõem o cenário
físico da casa espírita, né? E constitui-se num santuário de bênçãos. E esse santuário de bênçãos aqui, como o Bezerra de Menezes disse, ele não é fixado às paredes físicas. Esse santuário de bênçãos não tem limites, como na passagem que a gente leu antes ali, né? Que o centro espírita transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. O centro espírita vai ao longe. E é preciso que a gente lembre sempre disso. Nos momentos em que a gente está com medo, que a gente está com receio, que a gente não sabe o que fazer, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos lembrar da casa espírita, vamos lembrar dos nossos amigos e vamos pedir ajuda, tendo a certeza que essa ajuda vai estar sempre presente junto conosco, nos apoiando e nos dando aquilo que a gente precisa para vencer os momentos difíceis pelos quais a gente passa. E agora, meus amigos, minhas amigas, eu vou trazer um trechinho para nós, aqui do livro dos Médiuns. Esse aqui todos nós conhecemos. Quem não conhece deve conhecer, porque é extremamente importante. Nós temos lá na segunda parte do livro, no seu capítulo 29, o item 331, Kardec diz assim para nós. Ele aqui falando das reuniões espíritas. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como todos nós somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para um mesmo fim, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. De novo aqui, pessoal, nós trazemos essa informação, baseado no que Kardec nos traz, de que nós somos um ser coletivo. Nós estamos trabalhando aqui no Centro Espírita, nós estamos aqui frequentando, nós criamos esses vínculos que nos trazem tanta saudade, né, nesse momento em que nós não podemos estar aqui dentro, e é preciso que nós entendamos que nós, como um ser coletivo que somos, como uma família, podemos assim dizer, nós seremos muito mais fortes quanto mais unidos nós estivermos. Kardec usa o exemplo aqui do feixe de varas, e ele é perfeito. Quanto mais coeso for esse feixe de varas, muito mais resistente ele será. Resistente como um todo e resistente como indivíduos, como unidades. Então, todos no grupo se tornam mais fortes, todos juntos num grupo tornam o grupo mais forte, e cada um individualmente também se tornará mais forte através dessa fortaleza que o grupo lhe transmite. E em relação a essa fortaleza que nós desenvolvemos, lembrando que nós temos o apoio das equipes espirituais que vêm nos trazer a ajuda, e que a comunicação que nós fazemos para com a equipe espiritual é sempre por intermédio do pensamento, é preciso que nós nos unamos através desses pensamentos para nos fortalecermos também essa comunicação que pode nos apoiar tanto nesses momentos difíceis, para que, se nós estamos distantes da casa espírita, a casa espírita possa estar aqui dentro de mim, me ajudando e me apoiando, para que eu possa fazer a minha parte, a fim de continuar perseverando, a fim de continuar lutando e a fim de continuar ajudando a todos, tanto quanto eu fazia, quanto eu tenho a possibilidade de estar aqui dentro da casa espírita. Trazendo de novo Kardec. Desde que um espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, como somos nós pela voz, a comunicação espiritual é por pensamento. Então é o pensamento que nós vamos utilizar para conversar com a equipe espiritual, é através do pensamento que nós vamos nos ligar à nossa casa espírita, ao nosso templo religioso, a fim de que nós tenhamos esse amparo, esse apoio que nós tanto precisamos.
Depois, para finalizar aqui as nossas colocações bibliográficas, eu vou trazer um trechinho agora aqui de O Livro dos Espíritos. Só para dar fechamento a essa nossa linha de raciocínio. Nós temos aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, na questão 89, item A, uma resposta dos benfeitores amigos que nos diz assim: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. E aqui é o ponto especial, meus amigos, minhas amigas. Onde a gente pensa, aquilo que a gente pensa, é ali que nós estamos. Então, estamos nós passando por esses momentos de isolamento social. Nós estamos com a nossa casa espírita sem poder nos atender, em virtude das regras que a sociedade nos impõe, para que venhamos preservar as vidas, para que venhamos minimizar os efeitos de contágio, para que venhamos proteger as criaturas que se encontram nos grupos de risco e que são normalmente as pessoas que mais vêm em busca de auxílio na casa espírita, nos demais templos religiosos. Então a nossa vontade muito grande era de estar aqui dentro, acolhendo a todos, dando um abraço, dando atenção, dando carinho. Mas a nossa consciência nos diz que não é o momento de fazermos isso, porque nós precisamos preservar as vidas, porque nós precisamos respeitar o que os órgãos de saúde nos solicitam, nós precisamos respeitar as regras que nos são transmitidas e nós precisamos ter consciência das nossas responsabilidades. Mas a casa espírita não está fechada, porque a casa espírita não são as paredes que nós vemos à nossa volta, não são exclusivamente os trabalhadores que nos atendem quando a gente vem aqui dentro, não são os expositores que nos trazem aquela palavra de carinho, de fortalecimento, de fé que a gente recebe quando estamos aqui dentro da casa. Não são só os atendentes fraternos que nos acolhem com tanto carinho e respeito, ouvindo os nossos problemas, dando-nos um novo rumo para que venhamos encontrar soluções das nossas vidas. Não são só os atendentes, recepcionistas queridos que nos acolhem com tanto carinho quando a gente entra aqui na casa espírita. Não são só os passistas que nos transmitem energias salutares, que vêm renovar as nossas energias, as nossas coragens, a nossa força. O centro espírita é muito mais do que isso. O centro espírita é maior, muito maior do que nós podemos imaginar. E ele vai aonde nós estivermos, desde que estejamos a ele ligado. O nosso pensamento é uma energia muito grande e tem um poder incalculável que nós precisamos aprender a utilizar em benefício próprio e em benefício de todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Aprendamos a utilizar o nosso pensamento de maneira positiva, principalmente nesses momentos difíceis que nós vivemos. Porque se nós nos permitirmos alimentar pensamentos de tristeza, de desânimo, de falta de fé, nós atraímos à nossa volta energias de igual teor que tornam muito mais pesados os fardos que carregamos sobre nossos ombros. Ao contrário, se alimentamos pensamentos positivos, otimistas, de felicidade, de alegria, de fé, de esperança em dias melhores, tenhamos certeza que atraímos à nossa volta energias salutares, energias divinas que nos ajudam a encontrar os caminhos que hão de nos libertar dos momentos difíceis que a gente vive. Mas para isso é preciso que aprendamos a utilizar o nosso pensamento, tendo consciência da responsabilidade que nós temos para com eles. Porque o pensamento é uma atribuição do Espírito, como nos diz aqui no Livro dos Espíritos. Onde está o nosso pensamento, nós ali estamos. E por isso é importante que nós reflitamos o que eu quero para mim. O que eu quero para minha cidade, o que eu quero para minha família, o que eu quero para o meu mundo. O que eu quero? Tenho certeza que todos querem alegria, felicidade, paz.
Todos querem uma vida tranquila, de harmonia, de respeito, de compreensão, todos querem amor. E como nós andamos contribuindo para que esse amor, para que esse carinho, para que o respeito, para que a cordialidade, a solidariedade, a paz estejam no nosso mundo, estejam na nossa família, estejam junto conosco. Construamos, meus amigos e minhas amigas, esse ambiente de paz que nós tanto almejamos. Construamos esse ambiente de respeito, de tolerância, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Sejamos nós a diferença do mundo. Tendo a consciência de que o que a gente faz é muito pouquinho, com certeza é, mas eu estou fazendo a minha parte. E muito mais do que isso, eu estou criando pensamentos bons que irão de encontro a todos aqueles à minha volta. E em relação à casa espírita, se sentimos-nos órfãos do apoio que encontramos aqui dentro, eu estou aqui dentro da casa espírita, estou com o nosso chefe aqui atrás, nos dando o apoio que a gente precisa. Olhemos nesse momento para Jesus. Conversemos com Ele, tendo a certeza que Ele está nos ouvindo. E eu pergunto para vocês, vocês acham que Ele não nos ampara? Que Ele nos deixa a sós pelo caminho? Tem aquela mensagem que todo mundo conhece, que é pegadas na areia, que muitas vezes a gente imagina que está caminhando sozinho, né? Porque a gente via dois passos, duas pegadas, dois rastros de passo atrás de nós, e no momento difícil, quando a gente vê, tem um passo só. E a gente imagina que Jesus nos abandonou. E Jesus nos diz, não, filho, no momento difícil eu te peguei no colo e te levei para passar pela dificuldade. Aí a gente entende que Jesus não nos abandona nunca. Mas para que Ele possa, tanto Ele quanto os benfeitores amigos que trabalham em seu nome, e que ambos, todos eles juntos trabalham em nome de Deus, possam nos apoiar, é preciso que nós estejamos sintonizados com eles. Sintonizados aqui com a casa espírita, com o templo religioso que a gente frequenta, que a gente gosta tanto. Levemos o nosso pensamento lá, para que lá a gente possa estar. No momento de tristeza, de dificuldade, lembremos de Jesus, nos olhando aqui desse jeito, com esse olhar carinhoso, atencioso, e estejamos aqui junto com Ele, tendo certeza que Ele vai nos pegar no colo, no momento em que a gente mais precisa dEle. Meus amigos e minhas amigas, o tema de hoje, essa nossa conversa de hoje, vem nos trazer essa reflexão para que aprendamos nós a construir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Lembremos que o mundo lá fora pode estar um rebuliço, uma confusão enorme, mas se eu tiver com consciência de paz aqui dentro de mim mesmo, tudo será paz à minha volta. Por mais que tudo esteja conturbado lá fora, eu posso construir a harmonia que eu desejo para mim aqui dentro. E essa construção começa pelo meu pensamento. Como é que a gente pode construir esse pensamento, meus amigos e minhas amigas? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que me ajuda muito em relação a isso são as leituras. A gente tem tanta obra boa para a gente ler, para tirar um pouco o nosso pensamento desse ambiente difícil que a gente vive. Temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que deveria ser o nosso manual de uso diário. Ali a gente vai encontrar a mensagem que nós precisamos para encontrar a paz que a gente tanto almeja. Nós temos milhares de obras. Aqui na Casa Espírita nós temos obras para ser emprestadas. Você pode vir aqui, retirar o livro, combina a data de entrega, traz de volta, para que outras pessoas possam ler também. A gente precisa respeitar esse trabalho da casa, dando continuidade e permitindo que outras pessoas leiam. Fazendo com que essas pessoas possam aprender um pouquinho, tanto quanto a gente aprende. Se eu não consigo comprar uma obra agora, eu venho aqui na casa, retiro ela, leio com bastante calma e atenção. Assim eu vou me sintonizando com as energias do alto, aprendendo coisas que me educam, que me tranquilizam, que me trazem confiança no amor de Deus. E é isso que nós precisamos desenvolver. Aprender a nos ligar a Deus de maneira forte, de maneira intensa, de maneira irrestrita.
para que nos momentos difíceis Deus possa estar me amparando, para que não esteja bloqueando a ajuda que Ele me envia. Outra coisa que nós precisamos aprender a fazer para manter essa sintonia é nos utilizarmos da oração. Aqui, o pessoal do Jesus de Nazaré se organiza para que todo dia, às 21 horas, nós paremos o que estamos fazendo e unamos-nos em prece, cada um onde está. Parar 5, 10 minutinhos, o tempo que estiver disponível. A serenar o pensamento, conversando com Deus, agradecendo pelo dia, pedindo ajuda àqueles que a gente sabe que precisa, ajuda para o planeta todo que passa por um momento tão difícil, mas que a gente possa parar esse pouquinho também para que venhamos nos sintonizar com Deus. E outra coisa importante que nós precisamos aprender a fazer para que venhamos nos sintonizar com Deus e com toda a ajuda que Ele nos envia é em referência às nossas atitudes. Aprendamos a fazer aquilo que nós aprendemos através dos exemplos de Jesus. Sigamos os exemplos do nosso Mestre, tendo certeza que eles são extremamente valiosos e que eles vão nos dar o rumo para que nós alcançamos a paz que a gente tanto almeja. Para que através desses exemplos nós possamos construir um mundo de paz, de respeito, de cordialidade, de igualdade que nós tanto almejamos. Construamos esse mundo de paz dentro de nós mesmos, através da consciência tranquila, através das boas atitudes, através da leitura de obras edificantes, através do uso da oração no momento que a gente sempre precisar. Lembremos de Deus, lembremos de Jesus, lembremos do nosso Espírito protetor, do nosso anjo de guarda, sempre que nós estivermos precisando. Seja para agradecer, seja para pedir auxílio, seja para pedir por outrem que a gente sabe que está precisando. Não tem hora para a gente se ligar a Deus, porque Deus está conosco sempre. Lembremos sempre disso, meus amigos. E em relação à casa espírita, lembremos que ela está conosco também, porque nós estamos energeticamente ligados a essa casa que nos acolhe. Falo aqui em casa espírita, mas pode ser a igreja, pode ser o templo, pode ser onde quer que você vá. Tu estás ligado com aquela casa de Deus que tu frequenta. Porque nós temos ainda essa necessidade de estarmos ligados a uma instituição, mas é preciso que lembremos que Jesus, à época que esteve junto conosco, ele não ia lá na sinagoga exclusivamente pregar. Vocês lembram, né, que Jesus fez o Sermão da Montanha? Jesus levou o povo à beira do monte. E lá ele conversou por horas com aquele povo todo. Porque o templo de Deus é a natureza. Todo lugar é lugar para se ligar a Deus. Mas enquanto a gente tem essa necessidade de estarmos apegados a um lugar físico, lembremos da nossa casa espírita com carinho, tendo a certeza, como nos diz Kardec, como nos dizem os espíritos codificadores, onde está o nosso pensamento, é ali que a gente está. Estejamos aqui dentro, no momento em que a gente mais precisa. Lembremos do nosso mestre aqui atrás, olhando-nos com o seu olhar de amor e de compreensão. E unidos a eles, tenhamos certeza que o apoio estará muito mais presente nas nossas vidas. Meus amigos e minhas amigas, o papo tá bom, mas a gente precisa respeitar os horários. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês que esteve presente conosco aqui nesses breves momentos. Eu agradeço o carinho, as boas energias que vocês me enviam nesse momento, e eu rogo de coração que Deus, que Jesus, que os benfeitores amigos envolvam cada um com carinho, com luz e com muito amor. E assim sendo, para encerrar essa nossa conversa da tarde de hoje, eu convido a todos que façamos a nossa prece de encerramento, assim dizendo: Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar reunidos mais uma vez nesta casa, conversando um pouquinho sobre Jesus e os seus ensinamentos. Obrigado aos benfeitores amigos que nos trazem o amparo para que possamos levar palavras de conforto e de esclarecimento. Agradecemos também os benfeitores amigos que se fazem presentes em cada um dos lares dos irmãos e das irmãs que nos acompanharam nesses momentos. Rogamos que as benesses divinas possam estar presentes com todos, amparando-os, protegendo-os e fortalecendo-os. Rogamos, Mestre amado, que a tua luz possa estar conosco, iluminando os nossos caminhos e nos dando discernimento para que possamos fazer as boas escolhas.
Fortalece, Senhor, a nossa fé e a nossa coragem para que unidos nós possamos vencer os momentos difíceis, para que possamos transformar o nosso mundo interior e depois, unidos, possamos transformar um mundo que nos serve de morada. Dai-nos, Senhor, o teu apoio, o teu amparo. Dai-nos, Senhor, um pouquinho de luz e de entendimento, para que através do esforço de todos juntos nós possamos melhorar a cada dia mais. E assim sendo, Senhor, felizes e agradecidos, nós damos por encerrada a nossa conversa da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Agradeço de coração a cada um de vocês. Que Deus os ampare, os proteja e os ilumine por todo sempre. Um grande abraço a todos. Que assim seja.